querida aluna e querido aluno da Brustolin Academy. Você que está se formando dentro da área da psicologia ou que já é um profissional formado, sabe e imagina o quanto entender a psicofarmacologia pode ser importante no nosso dia a dia profissional. E assim como vocês pediram, a Brustolin Academy atendeu e hoje iniciamos o módulo de psicofarmacologia. Eu sou a professora Luana Muner e estou aqui com vocês para acompanhá-los em todo esse módulo. Eu sou psicóloga e me formei em 2011, então já tenho mais de 15 anos de atuação dentro da área da psicologia. A minha formação inicial, ela aconteceu na Universidade de São Francisco, onde realizei tanto a graduação em psicologia quanto um mestrado em avaliação psicológica. E desde então, já entrei para a área da docência. E isso é uma missão da minha vida. Nesse momento, também iniciei o meu primeiro trabalho como psicóloga. Trabalhei dentro da área da dependência química por 3 anos. E dentro dessa área é muito importante e o uso do psicofármaco, ele se faz presente a todo momento. Depois disso, me mudei para o estado de Roraima, onde comecei a trabalhar aqui no Hospital Geral, o maior hospital do nosso estado, e entender tanto da psicofarmacologia quanto da farmacologia acaba sendo muito importante no nosso dia a dia profissional. Muitos dos nossos pacientes têm medos, receios e dúvidas que nós, enquanto profissionais, também podemos acolher, orientar e cuidar, né? Nesse meio de tempo, continuei sendo professora, ministrei por vários anos a disciplina de psicofarmacologia. Além disso, me formei no doutorado em Ciência do Desenvolvimento, trabalhando com a avaliação e a triagem psicológica de pacientes com AVC dentro do Hospital Geral. E nessa disciplina, o que é que nós vamos aprender? E o que é que eu quero que vocês saiam lá no final aprendendo e entendendo, né? Vamos começar, então, uma breve história do que é a psicofarmacologia, de quando ela começou, de quando os primeiros fármacos foram descobertos e o panorama atual da área, né? Então, vamos chegar até os dias de hoje, né? Vamos falar também sobre os neurotransmissores e a neurotransmissão, porque isso, dentro da psicofarmacologia, é muito importante. Vocês vão ser orientados a revisar aulas anteriores sobre a neurotransmissão também, pois aqui faremos um breve histórico. Também vamos falar sobre farmacocinética e farmacodinâmica, que são 2 conceitos muito importantes sobre o uso de fármacos que nós precisamos compreender para entender a atuação desses fármacos dentro do nosso sistema nervoso central e do nosso organismo. Também vamos passar para as classes dos psicofármacos, né? Então, vamos utilizar essa divisão de antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor, antipsicóticos, estimulantes, sedativos e hipnóticos. Hoje, a divisão dos psicofármacos é apresentada para a gente na literatura assim. Embora ela tenha esses nomes, é importante que a gente compreenda que fazer parte de uma determinada classe não quer dizer que esse fármaco ele é utilizado apenas para esse fim. Então, um antidepressivo pode ser utilizado, por exemplo, como tratamento da ansiedade. Um estabilizador de humor pode ser utilizado para outros fins. E é importante que a gente compreenda isso também, né? Mas existe uma divisão dentro das classes dos psicofármacos que vão mostrar para a gente como é essa atuação, então, o que é que a gente espera desse fármaco dentro do nosso sistema nervoso central. E por que eu, como psicóloga, psicólogo ou futuro profissional da psicologia, preciso entender de psicofarmacologia, né? Isso faz parte do nosso papel enquanto profissional, né? Nós temos um papel muito importante dentro desse uso de fármacos, então. Uma questão
que trago aqui é o aumento do número de pessoas que vêm apresentando transtornos mentais. Nós passamos recentemente por uma pandemia e tivemos um aumento considerável de pessoas em tratamento para ansiedade, para depressão, para estresse, entre outros transtornos mentais. E quando a gente tem um aumento no diagnóstico, possivelmente nós temos também um aumento no uso das medicações, né? Hoje, nós temos aí pessoas diagnosticadas com depressão, por exemplo, que aproximadamente 50% dessas pessoas fazem uso de algum tipo de psicofármaco para o tratamento da depressão. Ansiolíticos como o clonazepam, por exemplo, que é muito utilizado em crises de ansiedade, em crises de pânico, tiveram um aumento de 75% nas vendas. Então, vamos olhar um pouquinho, né? 75% é um número muito significativo, é um número muito alto. Então, essas pessoas estão cada vez mais precisando do uso desse fármaco para viver bem durante o seu dia a dia, né? O uso de antidepressivos cresceu, o uso de antipsicóticos cresceu, e isso não cresce somente com o crescimento do uso do diagnóstico, né? Nós podemos pensar, então, vários motivos aí que influenciam esse crescimento, né? Na pandemia, inclusive, nós tivemos uma melhor aceitação, né, da psicologia, da psiquiatria dentro aí da vida das pessoas, né? Então, muita gente começou a ver com outros olhos, porque sentiu na pele aquilo que imaginava que era bobagem, que era frescura. E quando a gente teve uma mudança em toda a nossa rotina, em toda a nossa vida, isso influencia também na nossa saúde mental. E a partir de lá, nós temos uma abertura muito maior para falar de saúde mental. Nós passamos a ver diversos profissionais, por exemplo, a Simone Biles falando sobre a questão da saúde mental, o porquê ela desistiu de competir em uma Olimpíada e o que aquilo causava dentro de sua saúde mental. O Richarlison, né, um jogador da seleção brasileira, que comentou sobre a responsabilidade que ele teve e sobre toda aquela carga de saúde mental que gerou para ele na Copa de 2022, a Copa desse ano de 2026 também, né? Tivemos aí a presença da psicóloga pela primeira vez na seleção brasileira. Então, temos uma importância muito maior. Vemos que a psicologia ela está ganhando cada vez mais espaço e cada vez mais acessando as populações, né? As diversas populações. Então, temos psicólogos no posto de saúde, dentro das faculdades, temos psicólogo na clínica e nós temos sim que tomar o nosso lugar profissional. E aí, para que nós tenhamos propriedade no que fazemos, nós precisamos compreender também o uso dos fármacos. E outra questão, né, que nos influencia é que o fármaco ele vai influenciar no dia a dia do nosso paciente. Como assim? Esse fármaco ele pode, por exemplo, gerar aí um pouco mais de ansiedade no início do seu uso. Isso influencia na rotina, no dia a dia. Esse fármaco ele pode gerar uma secura na boca ou um amargor, e isso vai influenciar no dia a dia. Mas pra gente, o que é que faz diferença isso? Só um comentário do nosso paciente? Não. Quem vai trabalhar com a avaliação psicológica vai ter também uma influência desse fármaco, né? Então, nós precisamos entender o que esse fármaco vai fazer com o nosso cérebro, porque aí sim nós conseguimos orientar esse paciente. Então, se um paciente, por exemplo, tomou uma medicação sedativa ou hipnótica antes de fazer aquela avaliação psicológica e ele chega ao meu consultório ali, digamos que para fazer uma avaliação na psicologia do trânsito,
né? Onde a gente vai avaliar a atenção, a personalidade, a memória, né? E a inteligência desse paciente, nós podemos ter uma influência desse fármaco. Essa pessoa dormiu bem, né? Vamos lembrar, ela tomou um sedativo, um hipnótico antes de fazer essa prova. Isso vai influenciar na atenção, na memória? Sim, né? Se ela não dormiu, se aquela medicação não saiu do corpo dela, que é aquilo que a gente vai chamar de meia-vida, né? Se ela está ali fazendo o seu efeito, ela pode sim influenciar em aspectos cognitivos, como a função da atenção, por exemplo. Então, ela pode ter uma reprovação ou ela pode apresentar uma baixa atenção, porque naquele momento a medicação ainda está surtindo efeito dentro do seu organismo. Então, é importante que a gente considere isso quando vamos fazer uma avaliação. Também, nós precisamos, né, trabalhar em uma equipe multiprofissional. Professora, como assim, né? Eu sou psicóloga clínica, eu tenho meu consultório e eu atendo meu paciente. A clínica, muitas vezes, ela é solitária. Mas é importante que a gente tenha essa relação. Então, que a gente consiga, por exemplo, discutir o caso com o psiquiatra do nosso paciente, né? Porque esse psiquiatra, ele vai ver esse paciente uma vez por mês, uma vez a cada 2 ou 3 meses, e nós estaremos lá, né? Uma vez por semana, dependendo do caso, até mais vezes por semana. E nós vamos conseguir perceber as nuances que às vezes esse profissional ele não vai ter ali como perceber por estar encontrando com esse paciente num período muito mais espaçado de tempo. Então é interessante que a gente consiga discutir dentro da nossa área, né? Mas entendendo também como essa medicação funciona, como isso está influenciando o nosso paciente ali. Além disso, a gente tem também a função de fazer a psicoeducação dos usos dos fármacos com o nosso paciente, né? Claro que é importante que eu oriente, que ele não pare, que ele só pare com orientação médica, que ele não aumente ou diminua a dose se não for prescrito. Mas é importante eu entender o que ele está sentindo, né? Quando que essa medicação ela vai, de fato, começar a fazer efeito para esse nosso paciente? Como é que ele vai se comportar com ela? Se ele pode apresentar, por exemplo, uma irritabilidade, se ele pode apresentar uma ansiedade maior no início daquele uso. Então, isso tudo eu preciso, né, ter ali respaldo para psicoeducar, então, o meu paciente, aquela pessoa que está ali comigo e que muitas vezes está cheia de dúvidas, né? Além disso, a gente precisa entender esse uso para desmistificar algumas questões que o nosso paciente tem, né? Então, quando se trata da saúde mental, as pessoas elas ainda têm bastante preconceito. Então, nós precisamos auxiliá-las a lidar com esses preconceitos para que o tratamento dela tenha um melhor resultado, tá? E nós sabemos, né, e temos vários estudos aí que os níveis, né, de melhora das pessoas com o tratamento combinado de terapia e medicação, eles são altíssimos, né? Muitas vezes maior do que só a terapia ou que só a medicação, sem combiná-las, ok? Então, esses são alguns dos aspectos que eu quero que vocês pensem, né, a todo momento que forem aqui assistindo a aula comigo, tá? E para, né, finalizarmos aqui, esse livro será o nosso livro base para falarmos então sobre a psicofarmacologia, né? Ele foi escolhido pensando com muito carinho, é um livro breve, é um livro de uma leitura muito leve, muito gostosa sobre os psicofármacos. Então, recomendo que vocês tenham aí na biblioteca de vocês, ok? E hoje finalizamos então a nossa introdução à aula de psicofarmacologia. Nos vemos em breve na próxima aula, falando sobre a história da psicofarmacologia. Até lá!